Olá pessoal, tudo bem com todos? Vamos então dar prosseguimento à nossa disciplina de cirúrgica 1, correto? Gente, quem me acompanhou e quem está me acompanhando nas videoaulas, no nosso último encontro, eu parei na página 18 da nossa literatura falando sobre esterilização, né? Os processos de esterilização, as formas de esterilizar, né? E o que é uma esterilização, quando a gente usa etileno, quando a gente usa autoclave com água destilada, enfim. E lá na literatura, na página 19, existem, né, alguns fatores que podem impedir esse processo de esterilização. O profissional de enfermagem que trabalha na CME, na Central de Material de Esterilização, ele tem que ter muita atenção, ele tem que ter muito cuidado, ele tem que saber fazer aquilo com zelo, com competência, com excelência, porque na verdade, eu sempre falo, o sucesso da cirurgia ela começa lá na Central de Material de Esterilização. Sem um material esterilizado corretamente, sem um material feito a lavagem corretamente, sem feito uma descontaminação corretamente, tudo isso vai agregando, né, valores negativos para a vida do pós-operatório daquele paciente que necessita de ter um pós-operatório correto. Então, assim, o que nós podemos pensar de erros que às vezes alguns colegas ou às vezes a gente sabe que pode existir dentro da enfermagem como erro, né, que são consequências, fatores que podem impedir a esterilização. Excesso de carga, né? Ah, falta meia hora para acabar o plantão, então eu vou encher a autoclave de material. A gente sabe que a autoclave ela vai gerar um calor sob pressão quando ela é feita, né, quando a gente coloca água destilada no seu compartimento, sem a despressurização, né? O que é despressurização? Eu não falei para vocês de despressurização. A despressurização nada mais é do que a saída do vapor presente na autoclave quando termina o ciclo de esterilização. Se eu não faço a minha despressurização, eu não consigo, assim dizendo, abrir a porta, abrir o compartimento da minha autoclave. É como podemos lembrar da panela de pressão lá da minha casa. Se eu não tirar o vapor da panela de pressão, você não abre a panela de pressão. A autoclave, para eu abrir a autoclave, para tirar o material esterilizado, tem que ter o processo, né? Em algumas ainda existem, chamada de despressurização, que é a saída do ar, né, que fica retido, esterilizando o material durante o ciclo de esterilização. Então esse ar, com excesso da carga que existe dentro do autoclave, ele impede, né, a carga ela impede a passagem, a circulação desse ar. Então um ou outro material ele vai ficar não tendo a sua certeza de 100% estéril. Outro problema que a gente pode enfrentar também, que é um cuidado de enfermagem, é a questão também do material sair molhado. Por que que quando eu esterilizo um material na autoclave, seja na policlínica, seja no PSF, seja na UPA, seja no hospital, ele sai molhado? Ou eu estou colocando água em excesso na autoclave, porque cada autoclave, vocês que talvez já estão no estágio, já passaram pela CME, cada hospital é um modelo diferente, cada hospital trabalha com um modelo diferente, então cada hospital existe uma quantidade de água destilada que eu coloco na autoclave. Então se eu coloco uma água em excesso, é claro que o meu material vai sair molhado, é claro que a minha embalagem vai sair molhada, ou não. Essa autoclave ela não está esquentando corretamente, né? Se essa autoclave não está esquentando corretamente, já é um problema técnico que eu tenho que passar para a coordenação de enfermagem, que supervisiona a central de material de esterilização, e passar para a manutenção do hospital, da UPA, da UBS, da onde for, porque o material ele não está confiável. O material ele não pode ser usado no paciente, porque eu sei que aquele material não está esterilizado.
Outros problemas que a gente pode observar é a ausência da inspeção da manutenção daquele aparelho. Então é sempre que a gente chama de inspeção corretiva, né? Seja semanal, seja quinzenal, seja mensal, né? Sempre o enfermeiro, ele, né, com o apoio do técnico que trabalha na CME, ele está fazendo o seu papel de fazer a manutenção daquele aparelho, fazer a manutenção daquela máquina todo dia, se for o caso, toda semana, de 15 em 15 dias, semanalmente. Para quê? Para que eu tenha certeza que o meu material, que eu coloquei cubas, né, afastadores, pinças, borrachas, vidros, tudo aquilo que eu coloco, periquito, comadre, tudo aquilo que eu coloco para esterilizar, eu sei que eu estou esterilizando de uma forma correta, porque eu está tendo revisão, está tendo manutenção daquele aparelho. Então eu sei que eu estou fazendo aquilo de olhos abertos e não no escuro. E os cuidados que nós temos após a esterilização, né? Eu sempre falo, nós temos a despressurização, né? Lá na literatura fala, a despressurização é a retirada do vapor de dentro da autoclave. Então, para evitar acidentes de trabalho, para evitar problemas como queimaduras até de primeiro grau, se for uma autoclave menos moderna, por exemplo, a gente sempre fica atrás da porta, como se eu estivesse atrás da porta de uma geladeira, abrindo aquela geladeira, né? Ou seja, o vapor ele sai para depois eu pegar aquele material, esperar aquele material esfriar, né? Certificar que ele foi 100% estéril e colocar aquele material à disposição da central de abastecimento e o arsenal, né? Na matéria passada eu falei para vocês sobre central de abastecimento e arsenal. Qual que é a função da central de abastecimento, qual que é a função do arsenal, o que são esses setores, para que servem esses setores, quais os objetivos desses setores, quais os profissionais que trabalham nesses setores e quais são os setores que mais consomem materiais presentes nesses setores. Gente, aqui na literatura está falando que ao retirar o material, fazê-lo protegido com gorro, EPI, né? Máscara, touca, óculos, né, propés, o vestuário, né, de um profissional de enfermagem que trabalha numa área limpa ou numa área suja na CME é diferente de um profissional que trabalha numa área aberta, como por exemplo uma clínica médica, uma clínica cirúrgica, né, um pós-operatório, um isolamento de contato. É diferente o vestuário, né? Tem que ser padronizado? Tem. Então, ou seja, tomar banho antes de entrar, tomar banho depois que entra, eu já expliquei isso para vocês, que também é um cuidado de enfermagem, para a gente evitar o quê? Infecção cruzada, né? Lá na higiene, quando eu dei para vocês, eu falei perfeitamente o que é uma infecção cruzada. É quando a gente passa de pessoa para pessoa, né? Uma pessoa sadia, ela adquire uma infecção de uma outra pessoa. Então eu classifico isso, né, perante aí a Sociedade Brasileira de Infectologia, infecção cruzada. E aí, gente, guardar o material na sala de estocagem, sempre transferindo aqueles que estão vencendo, colocar na frente. Aqueles que vão demorar um pouco mais, colocar atrás, né? O arsenal, ele geralmente, o técnico que vai estar presente lá tem o seu POP, né, que é o padrão operacional, que vai trabalhar diretamente com a forma que a dinâmica que o enfermeiro colocou para ser posta em prática, colocada em prática, ordem alfabética dos materiais, né, por números de caixas, né, caixa de cesariana, caixa de artroscopia, caixa de craniotomia, caixa de mastectomia, caixa de hemotórax, caixa de toracocentese, caixa de paracentese, né? Então, ou seja, essas caixas cirúrgicas, elas serão organizadas por ordem alfabética, serão organizadas por tamanho, serão organizadas por números ou serão organizadas pela data de vencimento, principalmente pela questão da data de vencimento. Então, quem for trabalhar na central de abastecimento, tem que prestar muita atenção nisso. Prestar atenção na data de vencimento do material.
Imagina na metade, né, que já está na metade do procedimento invasivo de uma cesariana, a instrumentadora ver a data de vencimento daquela caixa de cesariana que está vencida, né? Então o problema já começou lá na central de abastecimento. O problema começou lá no arsenal, quando o profissional de enfermagem não prestou atenção ao entregar uma caixa de cesariana. Aquela caixa de cesariana está vencida. O instrumentador também não pôs sentido, né? Porque o médico obstetra cirurgião ele está confiando na equipe. E aí ele começou a fazer o procedimento invasivo, depois que a gesta foi anestesiada. Então, gente, cuidados após a esterilização, um deles também seria este. É a gente prestar atenção na data de vencimento, na data que vai, né, no caso aí, vencer o material que foi esterilizado. Professor, venceu esse material que foi esterilizado, ele está na central de abastecimento, ele está no arsenal, para onde que ele vai? Ele é devolvido para a área suja, para ser feito o processo todo de reesterilização, porque para nós da enfermagem, quando aquele material que eu tenho na central de abastecimento está vencido, ele está contaminado. Ele não pode ser usado. Nós temos que colocar isso em tese, tá? Nós temos que colocar isso como pensamento de cuidado de enfermagem. Todo material que vence, ele está contaminado. Venceu, está contaminado. Mesmo que ninguém toque nele, ele não pode ser usado no paciente. Então ele vai ser automaticamente devolvido para a área do setor, que é a área suja, feita, né, desfeita o empacote, desfeito o invólucro e assim o paciente, assim o material vai ser feito o processo de reesterilização novamente, né? E a gente sabe que as vantagens da esterilização a vapor, que é uma autoclave que vai gerar vapor sob pressão, o aquecimento é rápido, o ciclo de esterilização é seguro, né? Fácil avaliação de avaliar os desgastes do material, né? O produto não há resíduo tóxico durante o processo de esterilização, há controvérsias. Na verdade, existe sim processos tóxicos durante a esterilização quando eu falo de óxido de etileno. Porque o óxido de etileno ele é um produto tóxico, corrosivo, explosivo, que serve para esterilizar materiais, que uma autoclave sozinha, somente com água destilada, não serve para esterilizar o material. Então dizer que não há resíduo tóxico durante o processo de esterilização, esta frase está errada. Existe sim. Eu tenho hipoclorito, que é um produto tóxico, né? Eu tenho óxido de etileno, que é um produto tóxico. E aí, pessoal, falando de esterilização, né, das vantagens que existe o processo do aquecimento, que hoje a esterilização, a mais segura que tem é pelo aquecimento da autoclave, né? Como eu falei, né, agora na aula, igual na literatura, não há resíduo tóxico durante, não existe isso. Claro que tem resíduo tóxico durante o processo de esterilização do material. A gente sabe que existe, né? Quais são os produtos tóxicos que a gente pode encontrar na esterilização? O próprio etileno. Se você pegar uma gases, ter a curiosidade de ver uma embalagem de uma gases, como ela é esterilizada quando o hospital compra essa gases esterilizada, você vai ver lá a composição, forma de esterilização, óxido de etileno. Ele é tóxico? Sim. Ele é corrosivo? Sim. Ele é explosivo? Sim, mas ele tem uma alta taxa de letalidade, né? Então, quando ele tem essa alta taxa de letalidade, ele faz o que nós chamamos de tensão superficial, que é muito importante no processo da esterilização. Durante o processo da esterilização, existe uma questão muito importante, tá? Durante o processo da esterilização tem que existir um fator muito importante. Esse fator chama-se tensão superficial. Sem a tensão superficial não existe de forma alguma ação germicida, ação bactericida, ação esporicida, tá certo? Então tem que existir esse procedimento que faz parte da ação que eu chamo de tensão superficial, que é o encontro da bactéria junto com o micro-organismo. E lá na 19, só para ilustrar, nós temos um quadro
que informa, por exemplo, tempo de exposição 121 graus, roupas 30 minutos, 121 graus, tambores 30 minutos, 121 graus, seringas 15 minutos a 121 graus. Mas se vocês perguntarem, seringa esteriliza? Sim. Existem anestesistas hoje que ainda preferem fazer anestesia com seringa de vidro. Então é permitido, é aceitável que tenha essa condição de esterilizar a seringa de vidro? Completamente. Não tem nenhuma doutrina, nenhuma portaria que proíba o hospital de esterilizar uma seringa de vidro, porque ainda existe, né? A agulha, né? A agulha ela já vem esterilizada para a gente não esteriliza a agulha, né? Frascos, borrachas, cubas, bacias, por exemplo, na literatura, 15 minutos a 121 graus, né? Fios, né? A gente sabe que fios de sutura, tanto catgut, fita gut, mercelene, etbond, prolene, são fios absorvíveis, fios não absorvíveis que a gente também não esteriliza. Mas eles na literatura mostram pra gente que eles são levados autocláveis, né, a 15 graus e esterilizando a 121, né, a 15 minutos esterilizando a 121 graus, né? Gase furacinada, turma, lá na literatura a gente já não usa tanto mais gase furacinada, ou praticamente não se usa mais gase furacinada esterilizada, né? São práticas adotadas, né, que na década passada a gente tinha muito isso nos hospitais e que hoje, perante a vigilância sanitária, ela foi encostada. Ainda a gente tem a gase vaselinada, que é diferente da gase furacinada. A gase vaselinada, né, é uma marmita com várias camadas de gases embebidas por vaselina, né? Então aquela vaselina com aquela gase, ela é estéril, ela é esterilizada na autoclave. Então quando coloca ali na autoclave, o que acontece? Aquela vaselina, ela está estéril para ser usado, por exemplo, numa queimadura de primeiro grau, talvez uma queimadura de segundo grau, né? Para melhorar até para conforto, né? Às vezes para o próprio paciente. Virando aí com vocês na página 22, queria que vocês acompanhassem comigo, passando de assunto, mudando de assunto agora. Gente, qualquer dúvida, qualquer situação que vocês não estejam assimilando bem o que eu estou falando, o que eu estou explanando, mande perguntas para mim, mande comentários, tá? Façam tanto no privado. Se vocês desejarem tirar uma aula, tira dúvidas, vocês podem estar agendando comigo, tá? Para que vocês não passem, talvez, um pouco de dificuldade na nossa prova, que já está agendada para o dia 13 de agosto, né? Quem lembrou aí da nossa prova, dia 13 de agosto, quinta-feira que vem, a nossa prova ela já vai estar postada para ser feita, né? E aí, né, como a agenda de vocês já está feita pela coordenação pedagógica, a turma L é toda quinta-feira que entrega. Então, se vocês fizerem a prova quinta-feira, né, dia 13, vocês entregarão somente no dia 20, na outra quinta-feira, ok? E aí, gente, lá na página 22, a gente vai falar de um outro assunto super interessante que faz parte da enfermagem, que quando tem centro cirúrgico dentro do hospital, a enfermagem participa efetivamente deste contato, que nada mais é do que um documento administrativo de enfermagem. O que vem a ser esse documento administrativo de enfermagem? Nada mais é do que um mapa cirúrgico. O mapa cirúrgico, né, um exemplo, né, podemos dizer, bem assim, sim, mais ou menos assim, lembrando uma situação como essa daqui, onde eu tenho um impresso, tipo esse aqui, onde todos os dias, né, nós vimos isso, a classificação da terapêutica cirúrgica, urgência, emergência e eletivo. Todas as cirurgias eletivas, elas estarão no meu mapa cirúrgico. Se você perguntar, todo hospital
que tem centro cirúrgico, o mapa é igual? Não, o mapa não é igual. O mapa tem que vir o nome do paciente, o mapa tem que vir o horário da cirurgia, o mapa tem que vir o nome da cirurgia, o anestesista que vai fazer, o médico, o convênio que vai ser feito. Então isso é importantíssimo como instrumento administrativo de enfermagem dentro do hospital quando eu falo sobre o mapa cirúrgico. Quem que tem que ter acesso ao mapa cirúrgico? O maqueiro. O maqueiro ele tem que saber naquele dia quais são as cirurgias que serão realizadas para ele buscar o paciente no quarto, na enfermaria, né? A enfermagem, o banco de sangue, o CTI tem que saber, né? A CME tem que saber, o pronto-socorro tem que saber, mas esse mapa cirúrgico ele não pode ficar exposto porque isso cabe ao processo judicial. Quem tem acesso a esse mapa cirúrgico somente a equipe de enfermagem. Jamais a gente pode expor o nome de uma pessoa para alguma outra pessoa que não seja da enfermagem, porque tem pessoas, por exemplo, que vocês vão acompanhar de perto, que preferem operar no sábado, que preferem operar no domingo, que preferem operar no feriado, para evitar a aglomeração de pessoas. Não quer que saiba que vai operar. É o direito do paciente. E isso é uma cirurgia agendada. Isso é uma cirurgia eletiva. Então isso vai estar onde, João? No mapa cirúrgico. Agora, o mapa cirúrgico ele vai ter, por exemplo, uma cesariana às 8 horas da manhã. Tá lá, MJR, né, cesariana, doutor fulano de tal, horário 8 horas, anestesia raquidiana, né? Então, enfim, pode ser que esta cesariana ela atrase. Ela não vai adiantar. Pode ser que ela atrase por conta do anestesista, porque a sala que vai fazer a cesariana está ocupada por uma outra cirurgia, que houve uma complicação com o paciente. Ela tem que ser feito um processo de descontaminação depois, né? A cada cirurgia é feito um processo de descontaminação da sala inteira. Então pode ser que a gestante já está nervosa, né, está preocupada, né? Então às vezes aquela cesariana que estava agendada no mapa cirúrgico, que é um instrumento administrativo de enfermagem, às 8 da manhã, ela vai às 9h30. Ela vai às 9. Está marcada para internar às 6 horas da manhã. A cesariana vai ser 7h30, né? Então não é regra. Igual aqui na literatura está falando, horário, nome, número, nome da cirurgia, nome do cirurgião e tipo de anestesia. Então o mapa, que é uma escala diária, que eu chamo de instrumento administrativo de enfermagem, ele serve para orientar todo o hospital das pessoas que vão fazer cirurgias. Quando é urgência, quando é emergência, esse mapa, as cirurgias, elas não entram nele. Emergência vai ser operado agora. Vai ter tempo de colocar o nome do paciente no mapa cirúrgico? Claro que não. Né? O paciente ele sai do pronto-socorro, vai direto para o centro cirúrgico, até com a roupa do corpo. Primeiro eu tenho que salvar aquela pessoa, a prioridade é a vida dela. Igual, por exemplo, aqui na literatura, na 22 fala, o transporte do paciente da unidade ou a clínica cirúrgica para o centro cirúrgico fica sob a responsabilidade de uma equipe de funcionário do próprio centro cirúrgico. Não, claro que não. Quem vai levar esse paciente para o centro cirúrgico é quem, gente? É o técnico, é o enfermeiro. O hospital que não tem maqueiro, quem vai levar é o técnico, é o enfermeiro. O estagiário, quando ele já tem segurança, né? Quando a equipe já tem segurança nele, ele que vai levar, ligou para o setor, pode descer com fulano, pode descer com ciclano, cirurgia já está, né? Todo mundo esperando. Então, na verdade, quando fala que o transporte do paciente da unidade ou clínica cirúrgica para o centro cirúrgico fica sob responsabilidade de uma equipe de funcionário do próprio setor do centro cirúrgico. Errado. Isso não existe. O funcionário circulante de sala sair do bloco cirúrgico e ir lá na enfermaria clínica, na clínica médica, na enfermaria feminina, na masculina, buscar o paciente. Quem leva somos nós que trabalhamos na área externa. Porque lá tem a área restrita, semi-restrita e não restrita. Eu já falei isso para vocês. Nós já sabemos sobre isso daí. Então, na verdade, não tem como ninguém sair de lá de dentro. É nós que levamos esse paciente para lá. Identificar o paciente, apresentar-se como funcionário do centro cirúrgico. Isso é muito importante para quem for trabalhar no centro cirúrgico.
como circulante de sala, um oi não quebra a boca de ninguém, um bom dia não cai a língua de ninguém, né? Poderia ser eu que estivesse naquela maca, entrando no centro cirúrgico, poderia ser um parente meu, então eu não gostaria de ser recebido dessa forma. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não faz mal para ninguém. Isso chama humanização. A gente fala muito de humanização na enfermagem. Será que todos da enfermagem são humanizados? Às vezes, o profissional de enfermagem ele precisa ser humanizado para depois ele começar a humanizar. Né? Ele precisa mudar alguma coisa nele. Eu sempre falo que às vezes a equipe ela não anda, ela não está redonda, porque o problema não é com aquele colega. O problema é com o próprio colega que está trazendo estresse para o setor de trabalho. Então o problema não é comigo, o problema não é com o colega de lá, o problema não é com o colega de cá. O problema é com a pessoa. É com a pessoa que está trabalhando com você, que ela tem que se resolver a vida dela. Então esse estresse não pode existir dentro do setor de trabalho, seja em área fechada, seja em área livre, né? Seja em pronto-socorro, hemodiálise, centro cirúrgico, pediatria, quarto andar cirúrgico, quarto andar clínico, né? Área de isolamento, como, né, a gente fala aí da questão do isolamento de contato. Então, na verdade, isso não pode existir. Né? Então todo mundo tem que trabalhar em conformidade com aquilo que se pede. Então não adianta, eu tenho que deixar os meus problemas de lado lá fora para não misturar com os problemas do hospital, porque senão eu não vou trabalhar corretamente. Pessoal, então, olha só, o centro cirúrgico, assim que vocês receberem o paciente, recebam ele, né? Sejam bem-vindos, mas um bem-vindo de uma forma ética, de uma forma profissional, né? Que vai dar tudo certo. Porque, na verdade, o paciente fica ansioso, né? Todo mundo de touca, todo mundo de máscara, todo mundo de roupa verde, ou amarela, ou cinza. Depende, né, do padrão do vestuário, da roupa que o hospital está padronizado para o centro cirúrgico, mas que esse paciente sinta-se seguro dentro da enfermagem, né? Como eu falei, ele vai entrar sem adorno, sem adereços, né? Sem pulseira, relógio, brinco, prótese, né? Isso tudo vai ser entregue para a mão dos familiares, que é uma cirurgia eletiva. Passar tranquilidade, né? Na literatura está falando passar esse paciente para a maca, da maca passar esse paciente para a mesa operatória, mas de uma forma segura, sem comentários, sem risadinhas, né? O paciente às vezes não é nada com ele, mas às vezes ele pode estar interpretando de outra forma. Como eu já falei, o paciente ele é muito inteligente. O paciente sabe quando a gente olha e quando a gente repara. Tenhamos muito cuidado com relação a isso. Então a gente vai ver pessoas sem roupa dentro do centro cirúrgico, né, de várias posições possíveis. Eu sempre falo nas minhas aulas de enfermagem, enfermagem não tem sexo. Não exige sexo na enfermagem. Eu posso cuidar de homens e posso cuidar de mulheres. Eu posso dar banho em homens e posso dar banho em mulheres. Enfermagem, além de não ter sexo, enfermagem não tem e não pode ter preconceito de nada. Né? Se eu escolhi essa profissão para minha vida, para minha carreira profissional, eu tenho que entender que na minha profissão eu não posso escolher atender homem ou atender mulher, porque na minha profissão eu vou atender os dois. Né? Não adianta a gente querer falar que não vai atender, porque vai chegar um momento que há necessidade de um outro profissional do sexo oposto e que está junto da equipe para atender as necessidades básicas afetadas daquele profissional, daquele paciente que precisa. Isso é importante, né? Então, que esse paciente seja bem acolhido, que esse paciente seja feita, né, seja uma receptividade de uma forma técnica, de uma forma ética e profissional, e que nada de errado aconteça com esse paciente, porque, como eu sempre falo, receber ele somente não basta, né? Depois do acesso venoso, placa dispersiva, que eu vou falar mais para frente, colocar no oxímetro, punção venosa no membro inferior direito, no membro inferior esquerdo, né?
Desculpa, gente, é colocar esse paciente na posição adequada já para a cirurgia, para depois vir anestesista. Então, isso a gente vai passar conversando, dialogando, a gente vai passar apoio psicológico, tranquilidade. O paciente ele vai se sentir seguro com a gente, né? Porque tudo para ele é diferente, é mais um para nós, com certeza. Nós já estamos acostumados com o centro cirúrgico, nós estamos acostumados com as cirurgias, nós estamos acostumados a ver pessoas sem roupa, mas ele não. Ele não está acostumado com isso. Então o paciente ele é único, né? Então será que eu gostaria que o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, alguém que eu tenho um apreço muito grande, fosse recebido de uma forma totalmente desregrada dentro do centro cirúrgico, com falta de postura? Isso não existe, né? Então tem gente, como eu já falei, né, quando faz enfermagem, não tem perfil nem para velório. Não tem perfil nem para casamento, vai ter perfil para enfermagem. Então a gente tem que escolher bem aquilo que a gente quer para a nossa vida, para o nosso futuro, para nossa, né? Eu, desde os meus 16 anos, sempre quis, né, ser enfermeiro. Então a gente tem que colocar isso como que meta na vida da gente, né, para que lá na frente a gente não fique frustrado, correto? E aí, pessoal, lá na página 23, a gente vai falar sobre um outro assunto importante, que é a matéria da prova também do dia 13 de agosto, que é o preparo da pele, né? O preparo da pele nada mais é do que limpar esse paciente. Paciente que precisa tomar um banho de aspersão, né, para diminuir a colonização de bactérias ou algum outro tipo de micro-organismo presente nessa pele. Mesmo que ele seja internado às 6 horas da manhã e a cirurgia será às 11 horas, ele vai falar que já tomou banho. Ele vai tomar banho de novo com agente germicida, com agente bactericida, com agente esporicida, que muitas das vezes nós vamos encontrar no hospital chamado de cloroxidina não alcoólica, que é um shampoozinho, né, um creme, ele tem um cheirinho agradável, serve para lavagem das mãos, servem para banho de leito, né? Paciente às vezes carente, não tem condições, então a gente dá um banho de leito, serve para também lavar feridas infectadas, né, com feridas com necrose e toda essa condição que comprometa a qualidade, que comprometa o sistema tissular, o sistema tegumentar, que é a pele do nosso paciente. Lá na literatura, na página 23, fala que limpar e reduzir o número de organismos na pele do paciente de modo a eliminar, na medida do possível, a transferência de tais organismos para o local da incisão. Então, por mais que o paciente fale que ele esteja tomado banho, que ele já veio de casa tomado banho, ele pegou no volante, ela pegou no volante, no ônibus, na bicicleta, no guidão da moto, veio deambulando, poeira, então não dá, não pode. O paciente, né, a gente passa que é regra do hospital, que é medida administrativa. Se ele negar aquele banho com, né, um produto que é germicida, bactericida, todas as vezes que nós ouvirmos e lermos, escrevermos a palavra germicida, minha gente, bactericida, esporicida, virecida, microbicida, é a ação de matar o micróbio, é a ação de matar o vírus, é a ação de matar o fungo, né, e assim por diante. Então, a higiene corporal do paciente, o preparo da região em que será feita a incisão cirúrgica deve ser realizado na unidade de internação. Além desse preparo da pele, que é super importante, a lavagem do paciente antes de entrar no centro cirúrgico, é a tricotomia. O meu braço, por exemplo, meu antebraço, ele tem pelos. Se um paciente sofrer uma fratura, por exemplo, na região do úmero, o que vai ter que ser feito aqui? Uma tricotomia. O que é uma tricotomia, João? Retirada dos pelos pubianos. Né? Como que o médico vai fazer uma incisão, né, um corte, abrir a musculatura com os afastadores, chegar lá no úmero, por exemplo, ele fraturou a cabeça do úmero, o colo do úmero, né, ele fraturou o final da clavícula. Se aqui eu sei que tem pelos, que é porta de entrada, é corpo estranho e que pode comprometer a cirurgia do paciente, tem que ser feita a raspagem dos pelos, preparar o psicológico, explicar ao paciente o motivo. Se for na área genitália, colocar biombos na enfermaria, colocar biombos no quarto, fechar
fechar aquele quarto, né? Explicar ao paciente o procedimento. Se cortar esse paciente, a gente tem que registrar que cortou, porque se cortou é porta de entrada também. Se ele for alérgico, apresentar processo de alergia, né? Qualquer tipo de reação alérgica na área que foi feito o corte, porque na hora de passar a lâmina do Prestobarba, o paciente mexeu um pouquinho, cortou. Então isso tudo é super importante. Igual eu falei, lá na 23, na página de vocês, a eliminação dos pelos deve ser efetuada no intervalo mínimo entre a sua remoção e a realização da cirurgia, evitando assim a contaminação do campo cirúrgico. Arruma aí. Também é possível proceder à sua retirada do campo cirúrgico. Gente, eu vou operar amanhã. Eu vou fazer a tricotomia daqui 5 dias? Claro que não. Se eu for operar amanhã, a tricotomia tem que ser feita hoje, né? Então não adianta eu fazer a tricotomia daqui 5 dias, porque na verdade vai nascer pelos de novo. Se vai nascer pelos de novo, eu vou ter porta de entrada, né? Então, pacientes que são tímidos, pacientes que são sistemáticos, pacientes que às vezes têm uma sensibilidade mais aflorada do que a outra, prefere fazer a sua tricotomia em casa. Ele vai tricotomizado para o hospital. Pode? Pode. O que não pode acontecer, na verdade, é esse paciente sofrer um corte. Na verdade, isso não pode acontecer dele sofrer um corte. Porque se ele sofre um corte, né, é porta de entrada de infecção. Né? A gente tem que orientar. O próprio médico, o cirurgião que vai fazer a cirurgia eletiva, que é uma cirurgia agendada, né, receber o paciente no bloco, né, a enfermagem já fez a tricotomia nele, já fez todo o processo, né, de raspagem dos pelos daquele paciente, né, ele já sabe que se cortar esse paciente é porta de entrada. Então o idoso, por exemplo, saber mexer, lá na página 24 fala de pele glabra. O que é uma pele glabra, João? Lá na página 24 vocês vão achar a palavra chamada pele glabra. Pele glabra é uma pele sensível. Pele sensível. Perda de colágeno, perda de elastina. A pele do idoso é igual um papel. A forma como eu pego o idoso, se eu pegar de uma forma errônea, eu deixo marcas nele. Né? Pode até soltar a pele na minha mão. Né? Então, vocês vão aprender a técnica correta de pegar uma pessoa, tirar da cama, colocar na cadeira, tirar da cadeira, colocar no leito, tirar da maca, colocar para a mesa cirúrgica, tirar da mesa cirúrgica, colocar na maca, né? No 1, 2, 3, todo mundo junto no lençol, né? Para que o paciente tenha qualidade, segurança e saber que está em boas mãos naquele hospital. Isso é fundamental para a vida do paciente. Né? Primeiro paciente, segundo paciente, terceiro paciente. O motivo pelo qual eu estou trabalhando no hospital é porque tem paciente internado. Porque se não tiver gente doente ou gente para fazer procedimento ou para internar, não tem emprego para ninguém, né? Então não adianta. Então, gente, pele glabra, pele sensível é pele do idoso. Né? Puxa a pele do idoso, estica ela, igual na literatura está falando, explica o procedimento para ele. Se ele tiver uma doença autoimunodegenerativa, Parkinson, Alzheimer, doença de ELA, né, às vezes uma esclerose, né, que ele não deixa o técnico fazer a raspagem dos pelos, alguém segure de uma forma que não deixe marca, de uma forma que não levante pele, esticar aquela pele e fazer a raspagem bem suavemente, de uma forma bem suave, para não levantar a pele desse paciente, ok? Então, bom, a nossa matéria de cirúrgica 1 da prova do dia 13 de agosto, né? A nossa prova será dia 13 de agosto, até a página 24, né? Até onde eu falei para vocês, vai ser a nossa prova. A nossa segunda prova, já postei na plataforma, é dia 25/9, né? Junto com a aula de hoje, eu vou postar uma atividade para melhorar um pouco mais o que eu estou falando e também vai valer como ponto positivo para vocês e como presença, né? Que vai substituir como presença para vocês também. Eu sempre digo, dúvidas não fiquem,
Não fiquem com dúvidas, mande para mim as perguntas, mande para mim o que vocês tiverem com dúvidas, para que na hora da avaliação da semana que vem vocês façam uma boa prova, porque aí eu já não vou poder, né, responder, não vou poder ajudar da forma como vocês sabem que eu faço com o maior prazer. É só vocês mandarem para mim as dúvidas de vocês, ok? Então, se perguntarem, matéria da prova é da onde do início da matéria até a página 24 é a matéria da prova de vocês, que eu vou postar no dia 13 de agosto. Né? Então vocês terão aí até na outra segunda, ou seja, dia 20 de agosto, para entregar essa prova. No mais, desejo vocês sucesso, bons estudos, estudem para minha prova, tá, pessoal? Qualquer dúvida, mande no privado, mande no coletivo, marca aí para mim um horário, tira dúvidas, e aí que eu estarei à disposição de vocês. Falamos sobre vários assuntos importantes, falamos sobre vários temas importantes, polêmicos, que envolvem a nossa profissão, que envolvem a enfermagem, e isso faz parte de uma enfermagem em evidência, isso faz parte de uma enfermagem moderna e assim por diante, ok? Muito obrigado, tudo de bom para vocês e até a nossa prova. Um forte abraço, tudo de bom.